Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos ler Juízes, o livro de Juízes. Para quem não sabe, nós estamos lendo, começamos no Antigo Testamento, começamos no Gênesis, né? E já estamos em Juízes. E aqui tem uma introdução que eu vou ler para vocês. Nessa introdução é a história do livro de Juízes, que passa no período que vai desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia em Israel. Um período de mais ou menos 180 anos, de 1210 a.C. até 1030 a.C. Nesse tempo surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas alguns também resolviam as questões legais do povo. Depois que Josué morreu, os israelitas eles abandonaram o Senhor e começaram a adorar os deuses, as deusas dos cananeus. Por isso Deus deixou que fossem conquistados pelos seus inimigos, moabitas, midianitas, amonitas e filisteus, entre outros. Quando isso acontecia, os israelitas pediam que Deus os socorresse, e ele mandava um líder que os livrava dos inimigos. Depois da morte desse juiz, tudo se repetia novamente, e os israelitas adoravam os deuses pagãos. Deus os castigava, eles pediam que ele os socorresse, e ele lhes mandava um líder. Muitas dessas histórias são marcadas pela maldade e crueldade. Tanto os israelitas como os seus inimigos cometeram crimes terríveis. Era um tempo em que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria. Alguns juízes são bem conhecidos. Entre esses estão Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Outros são menos conhecidos, são chamados de juízes menores. Então, gente, é assim, quando eles tinham um juiz, estava tudo ok. O juiz morria e eles começavam a adorar outros deuses e deusas pagãs. Então, e Deus ficava muito triste, muito bravo com isso, né? Com o que eles faziam. Porque Deus ele quer que nós o adoramos. Ele nos criou para isso, né? Sempre quis viver junto com a gente. Como vocês já sabem, né? O que aconteceu lá no livro de Gênesis vem acontecendo todo o decorrer aqui da Bíblia. E aí o povo sofre, né? Pela teimosia, pela desobediência e o povo. Então nós vamos orar para começar a ler o livro de Juízes. Pai, estamos aqui, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, para te pedir, Senhor, para que nos ajude, para que nos blinda, Senhor, que nos purifique de todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todos os males, todos os perigos. Nos proteja, Senhor. Nos dê entendimento e sabedoria para que possamos entender cada palavra do teu livro sagrado. Dê-nos discernimento, Senhor, para que discernir cada letrinha que está aqui, Senhor. Que o Senhor dê para nós o entendimento. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor queira nos falar, Senhor. E o Senhor fala através das sagradas Escrituras. O Senhor fala conosco, Pai. Peço, Senhor, que nos ajude
conosco sempre, Senhor. Dê-nos força para continuarmos com a leitura das Sagradas Escrituras, Senhor. Ó Jesus, ajude-nos, precisamos muito de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela proteção que o Senhor nos dá. E pela minha família, Senhor, eu te agradeço pela minha família, pelo meu filho, pelo meu marido, Senhor, muito obrigado por eles terem sido salvos junto comigo. Eu agradeço muito, Senhor, por isso. Fico muito feliz. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi ter nós três sendo salvos no mesmo dia. O Senhor foi muito bondoso conosco, muito amoroso. Salvou 3 almas e não conhecia o Senhor. Conhecia o Deus, conhecia o Jesus, mas só de ouvir falar. Não conhecia como hoje nós conhecemos. Hoje nós temos intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso. E eu te peço, Senhor, que olhe por essas pessoas, Senhor, que não têm o entendimento, que não gostam nem que a gente fale do nosso Senhor Jesus para eles. Olha por eles, Senhor. E abra os olhos deles. Tire essa venda que fica na frente dos olhos, as escamas, para que eles entendam que só há um único Deus, o nosso Deus. Ele é perfeito, maravilhoso. Ele desceu aqui na terra, ele se formou homem. Ele é o Deus vivo que veio aqui na terra para nos salvar. Olha a bondade que ele tem. Gente, olha a bondade que o Senhor tem. Ele veio, ele se pôs morrer naquela cruz, sofreu tanto para nos salvar, para que a gente não sofresse o peso do pecado e fosse condenado à morte. Então ele se condenou no nosso lugar. Pai, cuida, Pai, de todos nós. A Jesus. Entregamos, Senhor, as nossas vidas, nossos caminhos, tudo nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor cuide de nós, porque precisamos de Ti o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui no capítulo 1 de Juízes. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois aqui. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Neste lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos pés.
Então Adoni-Bezeque disse: Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém e ele morreu ali. Pagou com a mesma moeda, né? Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer, Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele e pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava e quando ele desceu do jumento, o seu pai perguntou. Quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu a fonte que ficava nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate, em nome de Deus. Eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquilon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham carros de ferro, como Moisés havia mandado. A cidade de Hebron foi dada a Caleb, e ele. Deixa eu voltar aqui para ler corretamente que eu me perdi. Porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Caleb. E ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isso é, Efraim e Manassés,
também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz. E o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões às cidades. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a cidade. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanac, Dor e Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer. E assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia na cidade de Kitron e Naalô. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-Seme e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçavam a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela, e iam na direção norte. Então, nós terminamos o capítulo 1. Hoje nós vamos ler 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, vamos lá ao 2 agora. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifício a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo
todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Isso aqui acontece quando não ensina os filhos, né? Correto se ensinar os filhos desde que eles nascem, né? O caminho onde eles têm que andar, eles têm que trilhar, que é o caminho do Senhor, o único caminho, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Razão, né? Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Quando você não tem mais a proteção do Senhor, se abandona o Senhor, não tem mais a proteção dele, aí vai por sua conta e risco, né? Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Sim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Ainda o Senhor muito bonzinho, né? Sempre nos salvando. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem e porque eles não me têm obedecido. Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou
quando morreu. Assim vereis se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficasse ali. Vamos direto para o capítulo 3. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte das guerras de Canaã. Fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhe tinha dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Meu Deus. Desobediência, né? O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus. Pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, cidades das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor. E ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou-o levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal, mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los,
Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala. Todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Siga-me. O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. E não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. Eu já estou lendo o 4, tá? Acho que eu não falei, né? Eu estou lendo o 4. Esqueci de falar. Rei de Canaã, e governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, Senhor. Só lembrava de Deus quando estava sofrendo, né? Como os dias de hoje, né? Muitas vezes nós só lembramos do Senhor quando estamos precisando, né? Estamos com algum problema, com alguma doença. Aí sai correndo atrás do Senhor para ajudar a gente, né? Aí passou, aí a gente vai viver a vida e esquece de quem nos deu a vida e de quem nos ajudou, que é o nosso Deus, né? Temos que louvar e amá-lo todos os dias.
Então eles pediram socorro, né, a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com os seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Uma água, vamos. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Macho ele, né? Uma coragem, chamou a Débora para ir junto. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória. O Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulão e Naphtali para as cidades de Quedes. E 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Arosete a Gojim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete a Gojim. Todo o exército de Císera foi destruído. Ninguém escapou. Porém, Císera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Císera e: Entre, meu senhor, entre na minha barraca. Não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete e Císera pediu a ela:
pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Císera de novo, e ele disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo. E Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Císera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com eles. Mulheres corajosas, né? Muito corajosas. Então, nós terminamos também o 4. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Fique com o Senhor Jesus.